Luanda é a capital da República de Angola, com uma extensão de 24.651 km². A sua população é aproximadamente de 5 milhões de habitantes. É a maior cidade de Angola e a mais industrializada, com maior crescimento económico dos últimos anos. Luanda tem uma baía e uma restinga, a ilha de Luanda, que se estende por mais de 14 km de praias, restaurantes e moradias de pescadores. O centro da cidade está a sofrer transformações muito sofisticadas. Raízes do Carnaval de Luanda. O Carnaval é um ato de caráter massivo e de espontaneidade popular, brincando anualmente durante 4 dias, terminando na quarta-feira das Mabangas, através do calendário litúrgico. Afinal, qual é a origem do Carnaval? Esta é uma questão que até hoje divide os estudiosos. Muitos são os estudos sobre este fenómeno da cultura popular, mas nenhum deles conseguiu ainda estabelecer com precisão como, quando ou onde a festa começou. Da mesma forma, a origem da própria palavra Carnaval é controversa. Para uns, o vocábulo advém da expressão latina carro novalis, carro naval, que seria uma espécie de carro alegórico em forma de barco, com o qual os romanos abriam as suas comemorações. Outros acreditam que a palavra vem da expressão carne levare, que no dialeto milanês quer dizer o tempo em que se tira o uso da carne, ou seja, a quarta-feira de cinzas, quando se anuncia a supressão da carne devido à quaresma. Então, que antes de entrar na Páscoa, muitos procuravam ter o tal domingo gordo, isto é, despedirem-se da carne, de comer carne, de comer, enfim, à vontade e beber à vontade. E assim nasceu, então, o que chamamos o Carnaval. O Carnaval, a palavra significa adeus, carne, carnes, vale, adeus, ó carne. Então, nesse domingo, as pessoas comiam carne até mais não, para que no tempo da quaresma pudessem ficar sem comer carne e a sua penitência os levasse mesmo a abster-se da carne. Por isso se fala de abstinência. Abstinência e jejum, abstinência mais por causa de carne e o jejum é de todos os alimentos, fazer com que o nosso corpo também se mortifique, fazer com que o nosso corpo também seja um tanto quanto castigado por aqueles excessos que ao longo do ano costuma cometer. E então, é assim que vem o Carnaval. E depois do Carnaval vem Quarta-feira de Cinzas, em que todos os cristãos iam às igrejas para receberem as cinzas como sinal de penitência. Mamãe graça rainha ya Chinjangwe, mamãe graça rainha ya Chinjangwe, wakeshilewe ko banga nangola, wakeshilewe ko banga nangola kwatwe. Wasaberele mushmayete, wasaberele mushmayete, wasaboye kinono shimete, wasaboye kinono shimete. Essa coisa das cinzas também não é coisa inédita, sobretudo no cristianismo, veio já do judaísmo, veio já, enfim, de religiões tradicionais, religiões antigas,
em que a pessoa, para se manifestar, para se mostrar que estava arrependido das suas faltas, que estava arrependido de alguma má roteira que tivesse feito, então se sentava na cinza. Assim vemos como Job se senta na cinza, e os ninivitas, quando se convertem, também procuram mostrar que se sentam e que se cobrem de cinza para mostrar que estão arrependidos. O carnaval é adeus à carne, adeus a tudo o que é supérfluo. E quem celebra o carnaval está a dizer que vai entrar na quaresma e que a quaresma é tempo de nos abstermos de coisas supérfluas, é coisa de procurarmos o melhor, procurarmos caminhar com Cristo para a Páscoa. Por isso, o carnaval marca bem. E muitos ficam só na folgação, mas para quem entende o sentido do carnaval, o carnaval é algo que nos ajuda a economizar e a gerir o tempo, sobretudo o tempo litúrgico. Com o passar do tempo, essas festas espalharam-se por toda a Europa. Os festejos chegaram a Portugal entre os séculos XV e XVI com o nome de Entrudo, ou seja, Introdução à Quaresma. Foi exatamente esse tipo de entrudo, violento e anárquico, que os portugueses trouxeram para Angola. O mesmo estava marcado por certa dose de violência, com as pessoas a lançar sobre as outras desde água e esferas de cera, farinha, ovos, tintas e lama. Com o passar do tempo, o carnaval, ou o entrudo, como era chamado na época, ganhou outras características com a introdução de cantos e danças de origem africana, evoluindo para a forma como o carnaval é hoje comemorado em Angola e especificamente em Luanda. Paquete wazuela, mundo wolobwa. Paquete wazuela, mundo wolobwa. Mundo é mundo, mundo é mundo, mundo é mundo. Que zomba que é mundo que é guapa. Mundo é mundo, mundo é mundo, mundo é mundo. Usada da mundo guapa. Eu quero dizer-vos que naquela altura, outro pormenor importante da diferença do carnaval de hoje, nenhum de nós que se dedicava ao carnaval recebia alguns trocos do governo, nem do Ministério em causa, porque naquela altura era o Centro de Informação e Turismo que representava a cultura, é que acompanhava a cultura, é que acompanhava o turismo em si. E então, o Centro de Informação e Turismo não dava dinheiro nenhum. Os grupos de carnaval, à sexta-feira, ou seja, no primeiro dia de carnaval, que seria o sábado depois do desfile, por trás dos batuqueiros tocarem durante X tempo, por trás do cemitério até o amanhecer, os batuqueiros nessa altura escolhiam alguns representantes e o chefe do grupo, ou o presidente do grupo carnavalesco, iam até o palácio, e no palácio já havia quem, naquela altura, aquela parte da frente do palácio, circulavam os grupos carnavalescos também, iam para lá com batuques por alguns momentos. Então, e por alguns momentos saía um representante do governador da província de Luanda, hoje província de Luanda, na altura distrito de Luanda. Então, o governador saía
que era representante também do governador de Angola, saía lá de cima com um envelope e dava ao grupo. Eu estou a ver ainda um jovem que não participou nesse carnaval que eu digo, mas o pai dele participou nesse carnaval. O jovem Cirineu Bastos, que por diversas vezes ele no carnaval desfilava ele sozinho, com um fato feito de sarapilheira. O fato de sarapilheira depois era um fato bem confeccionado, só que era sarapilheira. E uma particularidade que o Cirineu fazia é que, de fato, desfilava na Mutamba descalço. Quer dizer, havia características. Tínhamos na altura as pantomimas, que era o maiado, aquele desfile de carnaval que aparecia eram só 2 ou 3 pessoas com um boneco e fazia uma série de teatros, de peças de teatro ao longo das portas onde eles paravam para exibir-se. Ganhavam muito mais sendo poucos e a parar em a porta de todos os comerciantes, da porta das famílias que mais gostavam de carnaval. Então faziam algo. E eu estou-me a recordar ainda, eu miúdo no Marçal, atrás do maiado, tucucu, maiado, tucucu. Isso estou a falar em 56, 57, quando eu venho de Benguela, foi nessa altura que eu vejo o maiado com grande estilo a desfilar. Antes, geralmente, era de manhã, não era hora dos grandes desfiles. O desfile de carnaval desses grandes grupos não era na Marginal foi já quase no fim. O desfile desses grandes grupos era na Exposição Feira. A Exposição Feira era ali em frente do Miramar, junto à embaixada, e seguiam junto à Embaixada Brasileira, davam a volta até a administração de Sambizanga, depois entravam para o Campo dos Zambuílas. O Campo dos Zambuílas era entre o Cine São Paulo e o Mercado de São Paulo. Aí, nesse espaço, havia um largo grande. Aí é que os grupos se enfrentavam. E às vezes até havia muita peleja aí neste espaço. Então, isto é o que podemos dizer sobre pormenores curiosos. Não estamos a falar de todo o carnaval antigamente, mas pormenores curiosos do carnaval de outrora. Durante muito tempo, as nossas tradições estiveram adormecidas, guardadas na memória do povo. Os tambores, o ritmo, o gesto e o canto esperavam a hora de se fazer ouvir. Assim foi também com o nosso carnaval. Bem tentaram modificá-lo, torná-lo mais maleável. O que aconteceu foi que o carnaval transformou-se em arma de luta, em afirmação de uma cultura que vinha sendo transmitida de pais para filhos e para o povo. Povo este que caracterizava com sátira o seu opressor, apontando as situações de exploração. Se por um lado, no tempo colonial, embora o carnaval tivesse ligado diretamente mais às nossas populações autóctones, angolanas, também não é verdade que, pela mensagem que o carnaval procura sempre veicular, uma mensagem de exaltação de determinados valores culturais, mas também valores políticos e valores sociais, houve que as autoridades coloniais estavam atentas para que as nossas populações ou os nossos executantes do carnaval não pudessem, através do canto, através da dança, trazer uma mensagem que incitasse, por exemplo, os valores da liberdade, os valores da luta de resistência anticolonial, da luta pela independência. Mas até onde eu posso saber, sorrateiramente, em alguns casos, isso foi feito usando-se para o efeito as nossas línguas locais, no caso de Luanda, particularmente a língua quimbundo, nem que isso fosse feito através de
não de uma mensagem muito direta, em alguns casos através de uma mensagem metafórica, através de uma mensagem veiculada por figuras de estilo. É óbvio que aquele carnaval do tempo colonial, pela máquina repressiva que o próprio poder colonial português tinha para continuar a dominar as nossas populações, não é um carnaval que conseguiu atingir a alma mais profunda do povo de Angola, a expressão cultural mais profunda de Angola. Porque é importante sublinhar que todos os impérios, e Portugal foi um império naquela altura com uma política expansionista muito grande que detinha vastos territórios fora do chamado Portugal metropolitano, é óbvio que todos os impérios, procuram impor-se através da dominação cultural. A cultura é um dos elementos mais importantes que aquelas nações, aqueles estados que procuram dominar outros, usam, não é, para perpetuar a sua mensagem, a sua ideologia. A cultura desperta as consciências das pessoas, a cultura veicula a mensagem da soberania dos povos, logo, através disto, as autoridades culturais procuraram controlar que tipo de mensagem, que tipo de carnaval se podia dançar naquela altura. A meio da década de 60, o Centro de Informação e Turismo de Angola, CITA, criou regulamentos e, junto das câmaras municipais, dinamizou um carnaval a seu jeito e para defesa das suas conveniências. Proibiram o uso das máscaras entre os elementos de cada grupo, passando a exigir que o desfile principal fosse na Avenida da Marginal, chamada então Paulo Dias de Novaes. Incrementaram então os cursos carnavalescos, cursos alegóricos, que desfilavam nos espaços que separavam os grupos carnavalescos e incentivaram cada vez mais as festas de salão, tendo em conta os objetivos do opressor. Mas foi um fracasso, porque o carnaval é a festa e a alegria do povo. Vamos chorar o neto com o espírito revolucionário. Ele morreu, seu nome ficou. Vamos chorar o querido pai. A tradição esperava a hora e o dia chegou. Em 1978, a profecia do grande poema tornou-se realidade. Da marimba ao quiçange, ao nosso carnaval, havemos de voltar. Consultei alguns camaradas que são católicos. Disseram que o carnaval tem que ser 40 dias depois do Pentecostes. E segundo os cálculos deles, isso devia ser no dia 7 de fevereiro. Não pode ser, é muito perto. Não há tempo para ensaiar, nem as danças, nem as canções. Vamos fazer um pouco mais tarde, não acham? Vamos fazer no mês de março. Não é? Que é para toda a gente ensaiar. Querem carnaval ou não? Então vamos organizar este ano o carnaval. Vamos fazer o carnaval na rua, como fazíamos antigamente. Mais uma vez, o carnaval. Yanga, Sam, Botas, Yanekila, Pakistan.
Esse carnaval tinha uma mensagem também ideologicamente muito forte e muitas das mensagens que eram veiculadas pelo carnaval na altura eram contra essas invasões do Exército Regular da África do Sul, racista, não é? Vamos aqui deixar isso claro, da África do Sul, do regime do apartheid. Outras mensagens eram veiculadas, próprias conforme o contexto socio-histórico que o país vivia. Falo aqui, nomeadamente, mensagens que enalteciam valores ligados ao socialismo, não é? Que enalteciam também os nossos símbolos, não é? Então era também um outro contexto diferente em que se dançava o carnaval, mas era também assim, por assim dizer, um carnaval contra a própria guerra civil, um carnaval que clamava claramente pela paz. Então a socialização do carnaval nessa altura era também feita no sentido de as pessoas poderem perceber, a partir daí, a necessidade de que o país precisava de paz, precisava de tranquilidade para viver uma fase mais tranquila para a construção da prosperidade, sobretudo de uma prosperidade material para a construção dos trilhos do desenvolvimento. A aclamação popular do Carnaval de Luanda é tão antiga como a própria cidade, apesar de o motivo da celebração ter mudado ao longo dos tempos. A expulsão dos sul-africanos, a 27 de março de 1978, foi escolhida como sendo a única realização puramente patriótica. Os carcamanos foram corridos de Angola, saborearam a amargura do pão que o diabo amassou e os angolanos voltaram ao seu carnaval, a sua festa, aquela que, mesmo nos tempos da colonização, servia como máscara para preparar os caminhos para a libertação política, económica e cultural. A ruptura com o calendário cristão e a escolha de uma data política para o carnaval foram importantes do ponto de vista simbólico. Mas para os foliões continuava a haver festa de 4 dias, terminando com um dia de cinzas. Aos olhares do nosso povo, apesar das enormes dificuldades nos mais variados setores da vida, na época já existia alegria e muito entusiasmo, e por viver uma vez mais de maneira especial com a nossa rica cultura numa verdadeira manifestação que constitui o Carnaval da Vitória. O espírito de carnaval toma conta da cidade com muita criatividade e habilidade e tudo se arranja para que nada falte no dia da festa. Começa a grande festa popular. Em todas as ruas, ruelas e bairros de Luanda, ouviam-se os acordes musicais dos tambores, reco-reco e a puita. Os ensaios tomam corpo, quer na rua ou no bairro,
Qualquer lugar é bom para se enfrentar os espaços que serão dados na Marginal, ou se não forem escolhidos para Marginal, exibem-se nos diversos bairros da cidade. Cada grupo queria ser o melhor, por forma a surpreender os outros e rivalizar com eles na afirmação do melhor grupo em tudo. Na dança, na letra, no canto e na melodia ou nos trajes. Ao aproximar-se o dia, em alguns municípios fazia-se a escolha do representante para o desfile central. Cada grupo, cada participante dá o seu melhor, sonhando já desfilar na Marginal e conquistar o prémio pelo seu esforço para, no meio da casucuta ou do semba, dançarmos e reavivarmos todo o nosso saber cultural até não poder mais. Assim era o nosso Carnaval da Vitória de 1978 a 1992. Depois da paralisação em 1994, o Carnaval de Luanda retomou. Embora fossem outros tempos, com base no calendário litúrgico, uma coisa é certa: ninguém tem dúvidas que continuamos a preservar as nossas tradições. Voltamos ligeiramente diferentes, mas dentro do nosso contexto cultural, no gingar, na dança, na expressão e na comunicação, e introduziram-se carros alegóricos e muito mais. Tudo em função da dinâmica das sociedades. O grupo, a sua composição era na ordem de 50 a 100 pessoas, que até daria, eu dava a grande capacidade de mobilidade dos grupos a nível dos municípios para fazer o carnaval de rua, nos bairros para fazer o carnaval de rua. Hoje, nós estamos a falar dos grupos de carnaval na composição na ordem de 1000 pessoas, né? Com avalanche de apoio e toda aquela estrutura, né? Estamos a falar na ordem de 1000 pessoas. Nós hoje já temos um carnaval, melhorou muito na qualidade da apresentação dos grupos. Até se formos visionar em vídeo, as roupas já estão melhor concebidas, né? Antes nós tínhamos uma corte de 3, 4 pessoas, né? Rei, rainha, conde. Hoje tens uma corte de 12 pares, né? Já tens uma corte de 12 pares, que é um espetáculo, a corte do grupo de carnaval. Alguns estudiosos do Carnaval de Luanda vão exprimindo o seu pensamento sobre esta festa em artigos escritos e outros meios de análise social, onde, por exemplo, manifestam a ideia de que o Carnaval representa para o povo angolano, e especialmente para o Caluanda, uma reação flexível aos traumas das mudanças, um apego firme aos valores do passado e uma representação irónica das diversidades sociais. Então, bom que esses vínculos com o nosso passado, com a nossa história, não fossem quebrados. Eu sou daqueles que defendem que a inovação é bem-vinda, podemos introduzir aqui e ali, mas não podemos também inovar tudo sob o risco de perdermos a nossa identidade, a nossa alma, a nossa memória coletiva, o nosso percurso, a nossa história. São aspectos que nós devemos lutar, sim, para preservar. Está ligado, sobretudo, à cultura popular urbana, no caso de Luanda, mas também, mesmo no meio rural, há manifestações ligadas ao carnaval. Mas em Luanda, sobretudo, é uma manifestação ligada ao povo, geralmente, que no passado era tido como o povo dos museques, embora que hoje o carnaval vai já também vai vendo no seu seio a aderência de pessoas ligadas a algumas elites. Nos últimos anos,
Os amantes desta grande festa começaram a divulgar a ideia de mudanças na estrutura organizativa do Carnaval enquanto produto de cultura. A convivência entre a tradição e a modernidade, em qualquer área do conhecimento, é um desafio que está ao alcance dos homens. No caso, o Carnaval angolano, em particular, o Carnaval de Luanda, ou qualquer outro que se faça em Angola, não se pode diluir nas experiências vindas de fora, mas não invalida a necessidade de analisar todos os aspectos que caracterizam e adequá-lo à realidade atual. Cada província tem a sua característica. Cá em Luanda, os dados todos que eu tenho recolhido através dos mais velhos dizem-me que tinha determinados rituais que hoje já não se respeita, já ninguém liga. O pessoal quase todo que está a fazer o carnaval é quase todo jovem e já não estão muito preocupados com estes pormenores. Há pormenores, por exemplo, que na sexta-feira, na véspera do carnaval, os batuqueiros de cada grupo, dos grupos pesados, amanheciam por trás do cemitério. O cemitério mais próximo da área. E passavam a noite toda a tocar até de manhã, como homenagem aos falecidos foliões. Então, eles passavam, só depois de passar a noite ali, que sentiam-se com força, com coragem para enfrentar o carnaval. Isso era um ritual. Outro ritual que é quando, por exemplo, dois grupos rivais se encontrassem, havia uma peleja, havia luta entre os reis, porque o objetivo era raptar a rainha e conseguir tirar a bandeira o estandarte do outro grupo. E isso, hoje já não se vê essas brincadeiras, já não se vê. Que brincadeiras que vinham dos nossos rituais e que aos poucos começou a ver. Hoje também já não se vê no nosso carnaval aquilo que a Cidralha criou com os gentios. Hoje um ou outro gentio que aparece. Gentio é aquele indivíduo que vai como guarda do grupo da rainha, vai vestido de ráfia, geralmente usa uma lança e às vezes um escudo, uma proteção, uma defesa que eles faziam durante isso. Também desapareceu, começou a desaparecer do nosso carnaval. Isso havia rituais próprios daquela época. E uma coisa que o nosso carnaval tinha, e aquele apelo, foi aquele apelo que Sua Excelência o primeiro Presidente da República, Dr. Agostinho Neto, disse que queria ver o carnaval, sim, mas aquele carnaval em que o Marçal atirava piadas para o Rangel, e o Rangel também fazia versos jocosos contra o bairro Praia, sensivelmente. Este carnaval já não se vê. Sente-se em algumas letras. Por exemplo, há uns anos atrás senti que o União 54 provocava aquela provocava geralmente o União Mundo da Ilha, e sentimos ainda até pouco tempo. Se fabrica loji talakia kumabia ya kuna ninguzu tunganyo japaji tolomona muishi oso tunganyo japaji we tolomona muishi oso opaji ya wapa paji kimanga mote opaji ya wapa yele imemuji mote opaji ya wapa paji kimanga mote opaji ya wapa yele imemuji mote palaika panza. O carnaval em Angola tem estado a evoluir muito. Por isso é que eu prezo-me em dizer que face à face à globalização em que vivemos e que Angola está nela inserida, atendendo à simbiose entre o tradicional e o moderno, isto aí tem muito que se lhe dizer, porque nós já começamos a fazer isso há cerca de 10 anos. Nós, logo, portanto, a sociedade civil, através da APROCAL, aqui em Luanda. Por quê? Porque nós só tínhamos os grupos de raiz, que apresentavam a Cabetula, Kazukuta, Dizanda e por aí além. Mas agora já não. Desde que os blocos de animação começaram a aparecer,
já há uns 4 ou 5 anos atrás, estes blocos de animação já estão a entrar no tradicional. Por isso é que até a data ainda não houve ação competitiva pelos blocos de animação. Mas isso, mais dias, menos dias, vai-se preparar um sistema classificativo para os blocos de animação. Basta lançarmos um olhar para a estrutura física do Luanda, que está a crescer todos os dias, ou seja, um conjunto de mais-valia para o novo contexto, que torna Luanda diferente de há um século atrás. E nesta dinâmica, o Carnaval de Luanda não foge à regra, embora se mantenha firme a elementos chegados ao secretismo dos velhos rituais, tal como a sátira, que contesta figuras em canções provocadoras que revelam as suas fraquezas morais e os seus erros sociais. Qualquer criador de cancioneiro, ele busca, inspira-se através do cotidiano. Ele notou, ele foi trabalhar, não lhe pagaram. Se ele está num grupo carnavalesco, e ele, inspirado, faz a música. Muitos grupos estão ligados à gente do mar e do campo, com as suas crenças e rituais voltados para os deuses da água, dos pescadores, das vendedoras de peixe e da sua dança, o semba, e dos camponeses e outros representantes da população rural ou dos grupos de operários com as suas danças, cabetula e casucuta. As danças dos grupos carnavalescos em Luanda mostram com nitidez as formas étnicas das suas regiões ou municípios de origem e verdadeiras matrizes culturais. A casucuta tem como base o sapateado lento, seguindo várias oscilações corporais. Os bailarinos firmam-se ora de calcanhar, ora na ponta dos pés, apoiando-se sobre uma bengala. Os tocadores utilizam como instrumentos latas reco-reco e outros objetos. Os bailarinos trajam calças listadas e casacos ornamentados, representando alguns postos do exército, e utilizam geralmente sombrinhas ou outros objetos relativos ao trabalho dos operários. A casucuta é uma dança muito antiga e marca profundamente os gostos das populações luandenses na tradição de dançar o carnaval, já desde o início do século passado. A cabetula é uma dança originária da província do Bengo e bastante difundida em Luanda. Esta dança é um saracoteio muito rápido, seguido de alguns saltos acrobáticos. O conjunto dos músicos fica disposto no terreno em posição horizontal
enquanto que quem dança se dispõe em circunferência, deixando um grande espaço onde gravitam. A música e o canto são uma constante, com o acompanhamento do bater das palmas e o cadenciado dos apitos, ao ritmo frenético comandado pelo tambor, ngoma, pelo canto e coro feminino. Os bailarinos vão entrando para o centro em par. Por vezes, entra a primeira mulher e em seguida o homem. As mulheres trajam, segundo o rigor tradicional, com uma muda completa de panos garridos. Vestem kimonos e guardam a cabeça com lenços também coloridos. O semba é uma dança constituída por um sapateado de cadência rítmica ligeiramente acelerada. A coreografia é caracterizada por uma roda ao centro, na qual os seus integrantes gravitam. O corpo remexe e balanceia nas ancas ao comando dos tambores. O toque principal é um movimento para frente com dobragem a meio do corpo, seguido do sapateado. Dizanda. A dizanda apresenta-se coreograficamente como uma marcha rodopiada, seguido de ligeiras flexões. Os bailarinos evoluem no centro de uma roda constituída pelos restantes membros e pelos simpatizantes do grupo. Os instrumentos musicais que são utilizados pelos grupos culturais da dizanda resumem-se a um tambor grande, ngoma, com a ajuda de uma banqueta e 2 tambores pequenos. Entretanto, demais estudiosos referem que a dizanda não é um estilo musical, e sim o vestuário usado na coreografia. Temos também outra dança aqui em Catete, que é a famosa dizanda, que está a desaparecer, não sei porquê. Já se fez homenagem ao grupo da dizanda de Catete para entusiasmar os jovens de Catete a dar continuidade àquilo que os velhos faziam, e não estamos a ver resultados nenhuns de momento. Mas a dizanda não existe a batucada dizanda. O que existe é o traje dizanda. É um dos bailarinos ou bailarinas que tem uma saia muito grande, larga, e de volta da saia ela tem um arco ou uma roda feita de junco, para fazer uma saia grande. Essa aí é a forma da dizanda se apresentar. A dizanda é a forma dele se vestir, o traje dele. Só que a malta toda habituou-se, mesmo eu, às vezes no linguajar, habituei-me a dizer: epa, grande batucada da dizanda. É batucada da dizanda, não é dizanda aquilo, quer dizer. Dizanda é a forma dele se vestir. Geralmente, e nessas últimas dizandas que nós vimos na Marginal, na Nova Marginal, vimos com poucos elementos, com uma saia, um ou dois só com aquela saia larga da dizanga, e poucos, porque o que devia acontecer era todos os homens ou todas as mulheres com aquela saia larga. Isto é que é importante que se saiba, que as pessoas se preocupem em ir à raiz e profundamente analisar isso. Mas para isso é preciso estudar, é preciso analisar, é preciso ter paciência. Sidrália foi um grupo que tinha como característica na sua dança ser lenta, seguida de requebros. Os instrumentistas utilizam tambores e caixas, bem como uma corneta do tipo clarim, para as variações rítmicas. Os bailarinos utilizam trajes idênticos aos da varina, fazendo-se ainda representar por indivíduos mascarados que desempenham o papel de guarda do rei, da rainha, do príncipe e da princesa.
A dança Sidrália lembra um conhecido grupo que desfilou com muito êxito na antiga Luanda. A dança é lenta, tipo marcha, associada ao canto. Mas da Sidrália muita gente chegou a dizer escrever. Aí livros escritos a dizer Sidrália, o grupo X está a dançar Sidrália. Não. Outro pormenor, o T. Geraldo, falecido T. Geraldo, que além de ter sido meu professor aqui no bairro Operário, para rabitas e para fazer músicas em Quimbundo, ensinar-me um bocadinho mais profundamente, um pouco mais do Quimbundo. O T. Geraldo, quando fez os feijoeiros de Angola aqui em banda, representando a samba, ele entanto sai do bairro Operário e vai para a samba. Fica naquele morro, aquele primeiro morro da samba, onde estava na época, estava a feira do Lobo da Costa, etc. Não sei se alguém se lembra do Lobo da Costa, mas eu sei que entre os nossos telespectadores há quem se lembra do Lobo da Costa. Havia uma feira ali no final do morro cá embaixo. E o Tio Geraldo juntou os miúdos todos daquela área e fez um grupo cujo andamento, a batucada, era daquilo que lhe dava mais saudade, da Sidrália, o andamento da Sidrália, que era marcha lenta. Aquilo chama-se marcha lenta, não tem nada a ver com Sidrália. Sidrália, o que quer dizer? Sidrália, para eles, era um vencedor, um campeão, um sempre presente. Porque uma vez o TPP foi o Lubito, ele era trabalhador, creio que, das obras públicas, foi o Lubito e na Canata encontrou uma publicidade, um cartaz muito grande, de um homem forte a beber cidra. Esse carnaval que nós dissemos que tinha essa cultura toda, essa carga cultural, essa carga teatral, essa carga de poesia, um dos melhores compositores e escritores do carnaval daquela época foi o Cudepalha. O grupo carnavalesco União Mundo da Ilha, detentor do maior número de títulos nos desfiles do Carnaval de Luanda, aposta na força e criatividade da juventude, assim como na integração de estrangeiros apaixonados pela nossa cultura, já que o Carnaval é festa e alegria. Eu também queria que voltasse aquele carnaval de antigamente, porque o carnaval de antigamente, quando chegavam na Marginal, depois da gente sair, só dá uma curva, já explica, já vão dar a vitória, qual é a dança que ganhou. Porque quando a dança ganha, aquela dança ganhou, ficou em primeiro lugar, tem mais vantagem, mais vontade de mostrar. E quando saímos da Marginal, não vamos para casa, não. Vamos girar e o carnaval continua. Está vendo? Agora já não. Agora tem que guardar os prêmios, tem que fazer 8 dias, 5 dias, 6 dias, ninguém sabe aquela dança que ganhou, que não ganhou, que vestiu bem, que vestiu mal, que dançou bem, que dançou mal, ninguém sabe. Por isso que nós estamos nestas coisas assim. Mas antigamente, o carnaval de antigamente, ninguém pode dizer, ninguém pode comparar com o carnaval de agora. O meu pai, Antônio Miranda, foi um dos fundadores da União Mundo e, por sinal, o primeiro presidente do grupo União Mundo da Ilha. E então, a vivência, porque eu fui acompanhando o pai naquela altura, é muito nova, essas marcas de grupos de carnaval é como o futebol, dá sempre as suas confusões. A minha mãe era dos novatos, além de ser da Rebita, dos novatos da ilha, ela era mais afiliada ao que ela. E então havia sempre brigas, como eu fazia do pai. E eu acabei por prestar atenção a essa vivência e acho que é por isso que também me virei consigo criar temáticas para a União Mundo da Ilha. Primeiro porque observo, né, e leio, vou acompanhando a vida do grupo e como compositora a inspiração me permite, de acordo com a temática que me apresentarem, criar temáticas para
para músicas para a União Mundo da Ilha. Rainha que eu sei, que eu encontrei a primeira rainha, a Dona Esperança. É a primeira rainha, é ela a rainha que fundou o União Mundo, é a rainha, terminou até no dia da morte dela. Ela dançou com a princesa, que é a Dona Josefa. Depois do concurso das rainhas, ele colocou a Dona Josefa como rainha do concurso. A Dona Josefa ganhou até 2 vezes. Mas a primeira rainha é a Dona Esperança. A segunda rainha é a Dona Josefa. As outras são princesas, mas as rainhas que eu conheço são as 2. Eu que encontrei, Dona Esperança e a Dona Josefa. Até que a Dona Josefa também descansou e nesse momento estou aqui eu. É um grupo que, pronto, une a ilha toda, não é? Foi fundado a 8 de dezembro de 1968, num grupo de algumas tias nossas, algumas nossas mamães, no encerramento de um óbito, naquela brincadeira que estavam a fazer, a cantarem, a tocarem, a baterem e a tocarem as suas banheiras, decidiram que poderiam criar um grupo este que depois de muitos diálogos, de muitas concertações, acabaram por encontrar este nome, que é o Grupo Carnavalesco União Mundo da Ilha. Por que União Mundo da Ilha? Bom, a nossa comuna da ilha é uma comuna pequena, não é? E estes mais velhos viram que não havia necessidade de termos muitos grupos, porque acabava por dividir esta pequena comuna. Então, decidiram fazer um único grupo. Grupo este que congrega da Chicala até o ponto final. Então, é um grupo que fala pela ilha toda, porque até aqueles que hoje já não vivem na ilha sentem-se membros desse grupo. Só o nome em si já diz tudo. União Mundo da Ilha. É o mundo da ilha em torno deste pequeno grupo, em função das suas participações nas edições carnavalescas, já possui 12 títulos. Então é considerado o grupo em Luanda com maior número de títulos. Nós, União Mundo da Ilha, nunca fugirmos às nossas raízes, nunca fazermos um enredo fugindo à nossa tradição. Então, por norma, a União Mundo da Ilha, sempre que vai à Marginal, tenta inovar um bocadinho, mas esta inovação, em função da nossa realidade, tentamos inovar nunca fugindo à nossa atividade, que é, por exemplo, levarmos as nossas mamás peixeiras, os pescadores, quer dizer, a atividade diária da nossa comuna, a gente tenta sempre levar à Marginal, é uma forma de a gente mostrar que estas atividades estão ainda em exercício, que não estão mortas e que nós queremos fazer com que este grupo ou esta pequena atividade não desapareça. A gente tem visto que o número de peixeiras na nossa comuna já está a diminuir, né? Porque nossas irmãs hoje já não fazem uso dos panos como as nossas mães fazem. Então a gente tenta sempre dar um valor a esta atividade pescatória, a essa atividade da venda do peixe, para enriquecer um bocadinho a nossa comuna. As várias alas que nós temos entre a peixeira, pescadores, o xinguilamento, por aí fora, temos a ala das varinas. Quem são as varinas? São aquelas senhoras, não é? Naquele tempo que tinham as suas saias compridas, com os aventais, essa coisa toda, que exerciam a sua atividade. Estas senhoras têm uma forma característica de dançar. Então, dentro do samba, a gente coloca a varina e ela, naquele gingar, naquela forma de dançar, vai representando. União Mundo da Ilha, os elementos do grupo Carnavalesco União Mundo da Ilha têm parentesco noutros grupos. Vamos ver que muitas tias nossas que abandonaram a ilha e foram viver no Sambizanga, muitas delas fazem parte do grupo que fundou a União Quela. Temos tias nossas também que fazem parte do 54. Só que é bem verdade, né, que na altura do Carnaval, né, há alguns segredos que fazem com que a gente tenta separar o parentesco
com a nossa atividade, não é? O mundo é o mundo, por exemplo, o que ela é o que ela, o 54 é o 54. Mas o que caracteriza mesmo este grupo, independentemente de existir laços parentescos, porque existem, porque há muitas varinas, hoje muitas peixeiras que as suas mães também foram do grupo. Então isso motivou a esta filha a ver a sua mãe a ir dançar, criou-lhe aquela vontade também de seguir os passos dos seus pais. Mas o maior segredo é, independente da gente ser família, é a união que existe em torno da nossa comuna, a união que existe em torno desse pequeno grupo que é o União Mundo da Ilha. O grupo carnavalesco Os Unidos do Cachinde participou pela primeira vez no Carnaval como uma agremiação independente. Na indumentária do grupo predomina o verde e branco, cores que simbolizam a esperança e a paz. A coreografia é composta por várias alas, guerreiros, pescadores, varinas, rei e rainha. Foi uma das grandes novidades a inclusão de mais de 40 percussionistas, onde a dança e o som dos tambores foram, de alguma forma, uma inovação. Prova de que a introdução de alguns elementos estéticos e artísticos enquadrados dentro da nossa matriz cultural, ou seja, sem fugir dos nossos aspectos culturais. Uma mais-valia para a dinâmica do Carnaval de Luanda. Os instrumentos musicais do Carnaval têm uma estrutura que produz uma sonoridade muito peculiar e são de uma importância fundamental na definição rítmica e no acompanhamento das canções. O Carnaval constitui uma verdadeira matriz da unidade nacional, um sentimento natural que leva o povo a participar nas festividades. No atual contexto, a cultura encontra condições adequadas que se transforma e se desenvolve. A maior manifestação cultural angolana, no caso de Luanda, está numa época de mudança estrutural enquanto produto cultural. O Carnaval surge como manifestação cultural com caráter marcadamente comunitário, pela sua essência popular visível e pela origem dos seus componentes devido aos seus trajes, às coreografias, aos hábitos e costumes e da criação. O Carnaval é uma festa tradicional. As diferenças são marcadas pelas componentes habituais da cultura, diferença na maneira de criar e de gestos e aspirações das populações das várias regiões ou bairros que constituem a cidade de Luanda. A primeira nossa dança foi cabolota. Quem fez esta dança na nossa Praça do Chamavo, Ana Braz Franco. Quando a gente estava na Praça do Chamavo, tinha umas mulheres muito grandes no Barro Operário. E depois esta minha prima, quando andou ver estas moças, ela cantava Sumbala cabolota, sumbala cabolota, sumbala cabolota, anda lá coquina, sumbala cabolota, anda lá coquina. E nós todos percebemos este canto que a nossa prima, que a minha prima cantava, Ana Braz Franco. Morre um velho da nossa comandante, Ana João. Assim que morre nós todos, as nossas mais velhas, todas, a gente seguir as nossas mais velhas. Estamos no óbito, acabamos de jantar, pusemos a esteira e Luanda estamos a dormir. Então as mais velhas vão dizer, só acabamos de jantar, estamos assim, ninguém diz nada, que a gente estamos calados assim. Depois sai uma mais velha, começa a cantar. Ué, tu que ela muene, tu que ela muene, tu que ela muene. Nascele tonene, que ele yolobita. Assim, continuamos. Brincamos todos os dias. Quando as mais velhas vai dormir no óbito, a gente, crianças, seguir as mais velhas, cantamos este canto. Lá estivemos. Então, vem um branco, aprende, nós. Assim que aprende, que barulho é que vocês estão a fazer? Isso, estamos no óbito de um velho que morreu da nossa comandante, Ana João. Lá fomos, as mais velhas se juntaram. Foi um senhor, há poucos dias que ele morreu, o João Berdé.
é que era a nossa testemunha. Então vamos aqui nesta esquadra, sei como se chama, já não sei mais o nome dele. Lá o chefe Dia, o Sá, pergunta ao João Berdé, o que é que estas senhoras vieram fazer? Veio falar com o chefe. Lá, manda entrar, dá as cadeiras, as mães velhas sentou. E aquelas meninas, o que é que estão a fazer? Veio acompanhar. Como lá, me fizeram entrar. Então, ovelhas, o que é que vos trouxe? A gente veio pedir. Então, fizemos uma dança e queremos brincar. Como se chama a dança? Chama-se Quela. Morreu um velho de uma nossa comandante, era comandante do Cabolota, não era ainda a União Cabolota, não. Então, pronto. Lá, pede os nomes. Dá os nomes, as velhas deram os nomes. Assim que deram os nomes, nos deram os papéis. Vocês brincam bem, não lutam, não escotem, não faz nada, senão vocês vão ir presos. E continuou a dança naquela praça que caiu. E tinha um chefe, chamava, era muito mau, que deixou aquele pau que está na praça, naquele prédio. Aprendia, esta dança tem que se aprender, vão preso, quem mandou fazer esta dança. E naquela esquadra ali de Diza, o chefe chamava, o Poeira, disse que não, Angola tem que fomentar umas danças. Não pode ficar assim, porque a gente já encontramos as danças. Paris, Invita, Cidralha, todas as danças estavam. E a gente seguiu, porque todas as danças agora que estão, já encontrou União Quela. E começamos, andamos, então despassa já os brancos, que nos escolhia a nossa fazenda para a gente brincar. Não, começamos ainda a escadas, pano, se tapa assim, escada. Depois cada vez já as meninas e todas as meninas, daquelas meninas, outras já desapareceram, já não estão mais no mundo. Pronto. Aí a gente, as mais velhas de pano, as crianças de saia. Lá fomentamos com a nossa dança até agora. Nós, noutra hora, quando dançávamos o carnaval, o nosso asilo que nós tínhamos, iniciávamos em novembro a dançar pelas ruas. Vamos dançar na casa das sócias, né? Aquela casa de uma sócia, dançamos, quem tem 5, quem tem 2.500, dá, sucessivamente dançávamos assim, até chegar março. Passávamos também pelas lojas, domingo, como as lojas abriam até o domingo, né? Passávamos ali a dançar, o branco que quer ver, chamava-nos para dançar o carnaval. Dançávamos, dávamos dinheiro. 20 escudos era muito dinheiro. 10 escudos era muito dinheiro. Passávamos. E dançava até março. Até a data de março do carnaval, desde a entrega das bandeiras. E quando nós saíamos da Marginal, quando saímos da Marginal já, então, nesse dia, domingo, vamos dormir para descansar. Segunda-feira, às 13 ou 14 horas, saíamos pelas ruas. Começávamos a dançar pelas lojas onde nós íamos fazer compras de carnaval. Nós, antes de dançar, os brancos já diziam: eu quero ver como é que vocês vão sair e amanhã ou depois da manhã vocês têm que vir dançar aqui. Então nós íamos dançar aquelas lojas todas que tiveram partida da estrada, toda aquela de São Paulo. Dançávamos naquelas lojas que vendiam as fazendas, as lojas dos bairros. Dançávamos terça, quarta, segunda-feira, terça-feira. Acabávamos de dançar e dançávamos. Há pessoas que chamavam também para dançar, dançávamos. Então, quarta-feira, para ultimar o carnaval, passávamos outra vez de novo pelas lojas a pedir as mabangas. Loja, casa, assim, porta, passávamos
Quem quiser chamar, chamava. Ou quem tiver a passar pela rua, gostasse deste grupo, punha o dinheiro no pano. Mas girávamos já com o pano a pedir mabanga. Cantávamos já a pedir mabanga. Dava-nos dinheiro, chegávamos no mercado. Quem tem peixe dá, quem tem dinheiro dá, quem tem fruta dá, quem tem mandioca dá, quem tem farinha dá. Tínhamos a dança das fruteiras, tínhamos as lavadeiras, tínhamos o peixinho, o cabolota, que é as peixeiras, tínhamos o peixinho do mar também, que era as peixeiras, tínhamos a puita, tínhamos risanda. Os que saíam naquele moceque lá de cima, que agora dizem que é talatona, também iam direito para os coqueiros, já não vinham para aqui para a poeira. Dalicivamente, brincávamos ao carnaval, que saíam de Samzanga, iam até os coqueiros, dos outros municípios, iam para a poeira para os coqueiros. Os coqueiros ali dançávamos. Ultimamente, suspenderam os coqueiros, o poeira também, e íamos já para o palácio. Saíamos cá em cima, íamos só brincar no palácio. Mas íamos a pé, não havia transporte. Íamos domingo fazer entrega das bandeiras e as vitórias. Segunda-feira dançávamos o carnaval pelas ruas, terça-feira pelas ruas. Terça-feira dormíamos toda a noite a brincar, a prolongar até quarta-feira de manhã. Quarta-feira era dia das mabangas. Mabanga brincávamos até lá para quem quisesse brincar para mais tempo, até 15 horas brincava. Quem brincava até 12 horas, estamos cansadas, 14 horas, o carnaval terminou. Era muito mais forte em relação a agora, mas em termos de competição está muito mais duro, porque agora há muita exigência. O carnaval de agora, do que ela de agora, o carnaval de agora, o carnaval está muito mais competitivo, há mais obrigações, já estamos a levar itens que as mamães não levavam antes. Agora tudo conta no carnaval, conta a alegoria, que é coisa que a mamãe não levavam antes, era simplesmente uma carroceria que as mamães levavam com alguma coisa lá, um peixe, uma farinha, um peixe seco, uma fruta, mas agora já não, já exigem uma alegoria que é como é que eu posso dizer, uma obra de arte.
No entanto, nós dançamos mesmo é semba. O semba é que é o nosso habitual. Tem outros grupos que dançam casucuta, dançam cabetula, mas no nosso ritmo que nós levamos das mamães até agora é o semba, não pretendemos também mudar. O Carnaval em Angola é a festa onde a dança e a música ocupam os lugares cimeiros. A tradição mistura-se com as influências contemporâneas, local com global. Os desfiles, as festas grandes e pequenas, os bailes e os encontros fazem parte deste evento único e inesquecível. O Carnaval é, por excelência, uma festa popular em que o povo se envolve ao máximo. Muitos estudiosos ou investigadores são apologistas da mudança, mas há ainda adeptos da ruptura por pensar que o género atual, implantado no Carnaval de Luanda, se situa muito distante do modelo adequado, necessário e imprescindível, capaz de prestigiar e elevar a qualidade da grande festa sem se distanciar da gênese e da essência que há muitas décadas lhe deu vida. Eu acho que deveriam, e acho que já é a altura, né, de se introduzir algumas mudanças na estrutura que rege o Carnaval. Porque, do meu ponto de vista, sendo o Carnaval uma festa eminentemente popular, uma festa das multidões, uma festa onde o povo se mistura, onde não há diferenças de classes, onde toda a gente quer brincar, e Carnaval é brincadeira mesmo, é para a gente desabafar tudo que durante um ano nós passamos, ou aquilo que vimos. Bom, enfim, é também uma festa onde a criatividade dos artistas também pode ser posta à prova, e por isso eu penso que o Carnaval deveria ser entregue às estruturas da sociedade civil. Deviam ser associações devidamente identificadas, ligadas, próximas ao Carnaval, que se constituiria. Por exemplo, a própria Procal, a Associação Provincial do Carnaval de Luanda, deveria ter outro tipo digamos, de ação, não tão dependente, devia ser mais autónoma, não tão dependente do Ministério da Cultura. Eu acho que só assim é que se poderia fazer um Carnaval consentâneo com aquilo que são as aspirações do povo. Com as marcas dos faraós, com as marcas dos faraós. Com Benicongo e Monomotapai, as histórias dos nossos avós. E com a espada de Berlim traçando o mapa. E com a espada de Berlim traçando o mapa. Se me perguntarem se eu quero que estas tradições desapareçam, não, senhora. Os tais varinas, os tais podem entrar, mas organizadas modernamente e integradas num novo contexto do país. O Carnaval, efetivamente, antigamente, era feito nas ruas, mas não se dá. Como é que a gente quer que volte, se não se está a dar a possibilidade de que o Carnaval saia com força nas ruas? Os grupos, os bairros, para poderem criar grupos fortes, têm que ter pessoas, dirigentes, que digam: meus amigos, estamos durante o ano, mobilizar as pessoas, terem as suas roupas, e naquele dia todo mundo sai à rua, independentemente do desfile maior. Isso é uma outra, porque a festa do Carnaval começa na sexta-feira à noite. Sexta-feira pode haver bailes nos salões, é Carnaval de rua, tudo isto. Portanto, são 3 ou 4 dias que o povo está em euforia completa. Portanto, esse carnaval de rua é também bem-vindo. Aliás, eu cresci no ambiente do Carnaval de rua. O desfile principal realiza-se na Avenida da Nova Marginal de Luanda.
Vários cursos carnavalescos, cursos alegóricos, desfilam na maior manifestação cultural da cidade. Em Angola, a dança distingue diversos géneros, significados, formas e contextos, equilibrando a vertente recreativa com a sua condição de veículo de comunicação religiosa, curativa, ritual e mesmo de intervenção social, não se restringindo ao âmbito tradicional e popular, manifesta-se igualmente através de linguagens académicas e contemporâneas. A rivalidade entre os grupos era também, talvez, mais importante do que a mensagem exterior que transmitiam ao mundo. Este significado interno do Carnaval era, no entanto, muito localizado. Os rivais eram aqueles que adotavam a mesma tradição de dança e pertenciam a territórios e famílias que estavam interligados. Figuras bem conhecidas da vizinhança eram por vezes contestadas com canções provocadoras que revelavam a todos as suas fraquezas morais, os seus pontos fracos pessoais e os seus erros sociais. Os invejados. Há mais grupos, né? Estou-me a referir àqueles que marcaram, aqueles que ficaram para a nossa história como peso, porque para definir bem essa história nós teríamos de ir à procura dos nomes de cada um dos grupos que constituíram uma união e outra união. A união dos Museques passou a ser denominada a União dos Museques, passou a ser denominada invejados. Esses invejados e a Cidralha foram os maiores despiques que nós encontramos na coisa. Há hoje ainda músicas que fazem parte dos nossos repertórios, nossos artistas, mas nossos repertórios que estão relacionados com aqueles grupos. É o tal Chepe Rei que tomava banho na Lagoa de Moreira, é o tal Rei que roubou bacalhau na Alfândega, que é muito popular essa, foi cantada pelo Ouro Negro e deixou discos em todo o mundo, tal como Mamalala e outros temas principais que fazem parte do nosso cancionário hoje, vindos aí. Há aqui um pormenor importante sobre as turmas. As turmas era a continuidade do Carnaval depois do período de Carnaval. O Carnaval acabou, os grupos, quem tivesse feito algum dinheiro gastavam em copos, em festas sociais, e quem não tivesse ia-se embora tranquilo para casa. Mas havia geralmente os mais novos, mantinham o núcleo do bairro onde eles estavam, cantando as canções dos grupos carnavalescos do bairro e dançavam de porta a porta todo o ano. Esses dançavam todo eram as turmas iam de porta a porta e recolhiam dinheiro. Muitas vezes esse dinheiro dava uma certa manutenção para os grupos carnavalescos desfilarem por altura da época do intrudo. O incesto e a feitiçaria eram um ingrediente particularmente apreciado das canções dos bardos de Luanda. Depois do Carnaval, era necessário baixar a temperatura social com refeições comunitárias até se restabelecer o nível de humor habitual. É o que acontece nos grupos carnavalescos. A vizinha varreu, amontoou o lixo ali, passou 8 dias, criou aquelas moscas verdes e a porta só esteve, ou a janela esteve aberta, a mosca entrou. Na hora da refeição a mosca pôs-a num prato. Isto é motivo para crítica, motivo para piada. E então o cancioneiro do Carnaval concerne-se nisso, precisamente. Foi isso que o fundador da nação e primeiro presidente de Angola recomendou. E é o que temos estado a fazer. E, aliás, devemos ter em atenção que desde as primeiras músicas de 1920, estas músicas, este cancioneiro do Carnaval, é que vem apetrechando o cancioneiro da música popular urbana. Porque eu estou lembrado, a primeira música que o João Belo criou em 1920 e poucos, não me recordo a data exata, mas foi nos anos 20, o Duia, o malogrado Duia e o conjunto Gingas estilizou a música, que é o Casuzé, e o Mariana e outros.
É isso, e a partir daqui há muitas músicas que saíram do União Moçondinho, que o Gildo Costa cantou por causa do Cambimbe, que era o maior patrocinador, e então os homens da Casucuta levavam a vida a beber quimbombo, e então o Domingos Caçua cantou a dizer que não, nós bebemos o quimbombo sim, mas vestimos-nos bem e prostramos-nos bem no Carnaval. Hoje já ninguém questiona a existência da angolanidade, que mais não é do que a consciência de pertença a um todo nacional, seja numa base histórica ou cultural, simbólica ou simplesmente afetiva, que implica não só o respeito pelo património comum, como também pelos valores, crenças e princípios da maioria dos cidadãos, mas também o respeito pela identidade e a valorização de todos os grupos parcelares que compõem a nação angolana e suas respectivas culturas.